Olá pessoal, bem-vindos a mais uma revisão de bloco. Essa primeira revisão, na verdade, né? Bloco 1 ao 4, blocos fundamentais aí para a prova do TSA. Essa revisão não está sendo gravada, não está ao vivo, como a gente faz em relação ao curso, né? Habitualmente a gente faz essa revisão ao vivo, às 8 horas da noite em Brasília, mas nosso estúdio está fechado. Então, ele não vai ficar aberto à noite, então eu estou gravando antes para vocês essa revisão para não deixar vocês na mão, tá bom? Devido aí ao Covid, a todas essas alterações que estão na nossa vida e que vão ser maiores, né? Ainda nos próximos meses, a gente resolveu antecipar aqui e gravar para vocês não ficarem sem essa revisão de blocos. Em relação aí a essas alterações que a gente está tendo na nossa vida, é um momento aí de muita reflexão. É o momento da gente repensar em muita coisa, é o momento da gente refletir também sobre o nosso papel aí no hospital, né? A gente vai ser chamado e a gente vai ter que comparecer, seja para entubar um paciente, seja para ir na UTI, ou seja para atender na porta lá no pronto-socorro. Isso uma hora vai chegar na gente, porque é uma pandemia e ocorreu em todos os países, né? Então cabe a nós essa responsabilidade de exercer o que a gente tem que exercer. Muita gente durante essa semana veio me questionando sobre se vai haver prova ou não vai haver prova. A gente imagina que vai acontecer essa prova, porque vai ser no final do ano, né, em novembro. A gente espera que essa pandemia dure alguns meses, pelo menos aí até abril, maio, se você está falando dessa pandemia. Então a gente acredita que até novembro vai estar tudo normalizado para ter a prova do TSA escrito. Já tivemos alterações na prova do TEA e do TSA oral do primeiro semestre, então eu não acredito que a gente vai ter alteração com o TSA escrito que vai ser no Rio de Janeiro. Então, muita gente questionou se vai ter a prova ou não, então a minha opinião é que não vai ter. Eu acho que a sociedade já se posicionou que vai suspender até julho, né, os procedimentos, não ia suspender, não suspendeu o TSA por enquanto. Em relação a abandonar o curso, parar de fazer o curso, não fazer o curso esse ano, porque acho que não vai dar tempo, ou... Bom, cada um tem a sua vida, não adianta eu falar para vocês, faça isso ou faça aquilo, você tem que ver quais são as coisas que são melhores para vocês. Eu acho que nesse momento a gente vai ter uma diminuição gigantesca do nosso panorama cirúrgico, anestésico cirúrgico, a gente não vai ter cirurgias eletivas pelos próximos, pelo menos 2 meses, né? A gente vai atender basicamente só a urgência, o que vai fazer a gente diminuir a nossa carga horária, né? Enquanto a gente não assumir as posições de atender, eu acho que vai sobrar um tempo ainda livre, né? A gente está tendo aí um tempo de isolamento, a gente de vez em quando fica até entediado. Então, para quem vê isso como uma oportunidade de colocar os estudos em dias, de estudar mais para a prova do TSA, é uma oportunidade também, né? Então a minha dica é para que vocês continuem estudando, seja aí até uma motivação maior para vocês buscarem o que vocês querem, né? Que é o título. A maioria de vocês se inscreve determinado a tirar esse título, que deve ser importante para a carreira de vocês, imagino, senão vocês não estariam aqui inscritos, estudando e usando o seu tempo que você poderia estar com a família, passeando, brincando, descansando para estudar, né? Então, eu deixo aí para vocês esse apelo em relação a isso, esse apelo não, essa reflexão sobre isso. Acho que vocês podem utilizar esse tempo para estudar, e se mais para frente a gente tiver algumas alterações aí mais drásticas, que a gente comece a aumentar a nossa carga, trabalhe em pronto-socorro, tenha que atender na porta, mude totalmente a nossa vida e realmente o tempo fique escasso, aí você reflete se vale a pena ou não parar de estudar aí por esse ano. Na minha opinião, eu acho que ainda é viável no momento que a gente está, não sei como é que vai ser para frente, mas é uma opinião em relação a isso. Então muita gente me ligou, me perguntou, a minha opinião continua sendo a mesma. Não estou falando isso para vocês se manterem matriculados, né? Obviamente que isso é muito importante para a gente, porque a gente tem toda uma equipe aqui de quase 20 pessoas no back-office que a gente vai manter trabalhando com a gente, porque a gente não quer mandá-los para casa, não quer mandá-los embora, e a gente não quer ter esse peso social ruim para essas pessoas. Então a nossa ideia é manter toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura em home office durante esses meses aí, mas que eles continuem trabalhando e possam atender vocês com qualidade, com a qualidade de sempre, com a atenção de sempre, que o atendimento sempre
tenta fazer para vocês. Talvez a gente nunca consiga chegar no perfeito, mas a gente sempre tem buscado isso a cada dia nesses 8 anos, oitavo ano que a gente vem atuando aí nessas frentes, ok? Vamos começar a nossa revisão, então, falar um pouquinho para vocês do nosso primeiro bloco, que é base da anestesia. A gente falou um pouquinho de farmaco aí, farmacologia clínica, uma aula bacana, com aplicação prática, farmacocinética, farmacodinâmica e, principalmente aqui na parte da farmacocinética, lembrar os pontos relacionados à anestesia venosa total, que nós vamos usar lá na frente também, é muito importante. Lembrem-se aqui da parte clínica da farmacologia, a gente sempre tem que lembrar isso do ponto clínico, né, do ponto de vista clínico, se bem que ultimamente tem caído algumas questões relacionadas também à teoria, então é importante a gente saber disso. Agonistas, antagonistas e curva de dose e efeito são batata, sempre cai em prova, então não esqueçam de revisar essas curvas, tá? Eu separei aqui uma questãozinha em cada item, essa questãozinha aqui me falava para eu acelerar a minha ação do meu relaxante muscular, né? Então ele faz uma ideia hipotética aqui em relação a como que com qual droga dessa eu aumentaria o meu tempo de ação do meu bloqueador. Qual delas eu faria o meu bloqueador funcionar mais rápido? Deu uma travada aqui. Então, efedrina, fenilefrina, fentolamina e nitroglicerina. Então, o que ele queria saber? O que distribuía mais? Como é que eu faria para chegar mais droga no meu sítio aqui, né, na junção neuromuscular? Então, o que eu faria? Eu tenho que pensar aqui numa droga que tenha uma ação de aumentar a distribuição do sangue, ou seja, aumentar o débito cardíaco. Então eu tenho uma droga aqui que aumenta o débito cardíaco, né, que tem um efeito totalmente beta. Totalmente não, tem alfa e beta, mas tem um efeito beta predominante, né? Por isso que ela dá taquicardia, ela acaba aumentando o meu débito cardíaco. Então, a pergunta estava baseada nisso, né? Conhecer um pouquinho de farmacologia das drogas e responder da efedrina. Então a resposta aqui seria efedrina. Então ele levou você a lembrar da farmacologia, da distribuição das drogas, do aumento do débito cardíaco chegando mais no seu sítio que você queria que fizesse ação, tá bom? Depois fomos para os anestésicos locais, lembrar de anestésico local, as tabelas em relação a constante de dissociação, pKa, lipossolubilidade, todas aquela tabelinha do anestésico local tem que ir decorado para a prova. Aí tem que decorar, já falei na aula que tinha que decorar e estou repetindo agora. Várias coisas vão ter que decorar, pega a tabelinha, coloque na frente da sua mesa de estudo e leia todo dia para você decorar. Mecanismo de ação de anestésico local, intoxicação. Lembrar aí do SAVA, tá? A gente falou lá no Fixando Conhecimento do SAVA, da intoxicação e da emulsão lipídica. Então lembre-se desses pontos, que eles vão ser super importantes em relação ao anestésico local, principalmente a emulsão lipídica que está na moda, tá? E lembrar da intoxicação com SAVA. Então, vê lá uma questãozinha clínica que ele coloca lá um paciente hipoproteico, com câncer, velhinho, um monte de condições que ele vai te levar à possibilidade da intoxicação. Então tá aí com os anestésicos locais. Fomos ainda para frente com anestésicos venosos, falamos de todos os anestésicos venosos, aqui é um capítulo gigante, né, uma baita aula, mas lembrar do mecanismo de ação, principalmente aí dos que são relacionados à depressão do sistema nervoso central, né, do GABA-A, dos agonistas do GABA-A principalmente, tá? As indicações e contraindicações, e aqui o nosso famoso Propofol e a ketamina, são duas drogas que você tem que ficar de olho, que sempre caem em prova, tá? Propofol e ketamina. E lembrar dos modelos farmacocinéticos na infusão alvo-controlada, que vocês tiveram aula com o Luciano, e ele fala lá das alterações dos modelos de Schneider, de March para o Propofol. Falamos um pouquinho de remifentanil também. A gente vai falar de obesos lá para frente, vai mostrar aí como que a gente faz anestesia com o remifentanil, com os obesos, que isso já caiu também numa prova do TSA. Tá? Não dá para a gente revisar todos os anestésicos venosos, a apostila está super completa, é cheia de detalhe, mas lembre-se aí de indicações e contraindicações de cada um. Isso geralmente é o que cai na prova, qual que é o mais indicado ou menos indicado numa indução anestésica. Tá aí uma questão que caiu há um tempo atrás de uma criancinha que foi sedado com Propofol, né, num trauma, e ele teve aqui ó, acidose metabólica, bradicardia refratária, redução do débito cardíaco, diurese escura e
a despeito da boa hidratação e da medicação inotrópica. Então, mostraram aqui a elevação de enzimas musculares. Então, paciente que tem aí sedação com o Propofol tem sempre o risco da síndrome. Lembre-se daquela síndrome relacionada, síndrome da infusão do Propofol. Doses altas com durações maiores que 48 horas. Veja uma tendência aí nas UTIs dos pacientes serem sedados com Propofol. A gente vai começar a ver mais isso. Eles têm usado mais Propofol durante a sedação, tá? Então aqui eu tenho um problema relacionado à falência celular da regulação lipídica, que não ficou verde assim, não sei porquê. Deveria ficar verde, fica verde. Aí, ficou verde, tá? Alteração importante, levando a uma acidose metabólica refratária super difícil de controlar. Então lembre-se desses efeitos colaterais, que são as complicações que caem na prova, né? Geralmente é indicações dessas drogas venosas e as complicações do seu uso ou sua contraindicação. Vamos para bloqueadores neuromusculares. Também aqui sempre cai, principalmente Sugamadex, uma droga que está em moda aí nos últimos anos. Então fisiologia, sempre lembrar lá da nossa placa neural, junção neuromuscular e as alterações em relação a isso. Mecanismo de ação, a succinilcolina, que é frequente, né, que cai em prova. Lembrar aí dos receptores extrajuncionais, as alterações com os queimados, com os pacientes que estão em decúbito prolongado, os pacientes que têm lesão medular. Lembrar da succinilcolina, sua contraindicação. Sugamadex, droga aí reversora específica do rocurônio, tá? Reverte também vocurônio e pancurônio, mas o mais importante é o rocurônio, a gente é liberado para isso, né, comercialmente, e a monitorização é importante. Lembrar da monitorização do bloqueio neuromuscular profundo, que está aí também em moda por causa do protocolo ERAS. Então, no protocolo ERAS, a gente faz um bloqueio neuromuscular profundo para deixar esse paciente sem alterações hemodinâmicas e respiratórias importantes, uma recuperação mais rápida no pós-operatório. Então a monitorização aqui é muito importante, contagem pós-tetânica de 1 a 2, duas respostas com um TOF zerado, e a gente garante que esse paciente vai ter um bom desfecho e vai ter uma alta precoce. Tá? De bloqueador, cai uma questão interessante, que o cara, ele complicou bastante essa questão, mas basicamente, lembre-se, é uma paciente miastênica, tá? É uma mulher miastênica aqui, né? Que usa o anticolinesterásico e vai fazer uma cirurgia. E ela é induzida, depois ela é revertida com Sugamadex, foi usado o rocurônio, mas não tem melhora. E ela novamente, se faz mais 200 miligramas de Sugamadex e não tem melhora. E aí, o anestesiologista vai lá e faz 1 miligrama de atropina e 2 miligramas de neostigmina, e aí sobe para 92%. O seu TOF, ela pode ser estubada com tranquilidade. Então aqui é um caso interessante. Primeiro, miastenia pode usar relaxante? Sim, se você monitorizar, usar rocurônio e reverter com Sugamadex. Já está provado na literatura que é eficaz. Então você pode usar tranquilamente nesse paciente, ok? Então aqui está liberado o uso. Qual que é o problema da miastenia? Eu tenho anticorpo antirreceptor. Então, o meu receptor colinérgico é destruído pelo esse anticorpo da miastenia e aí eu acabo tendo uma fraqueza muscular. Aumento o meu pool de acetilcolina com o anticolinesterásico, melhoro a função dessa paciente, tá? O que aconteceu com essa paciente aí? Por que essa paciente não reverteu com o Sugamadex e reverteu depois quando eu usei o anticolinesterásico? Reversão incompleta pelo Sugamadex? Efeito sinérgico entre o Sugamadex e a neostigmina, cinética de competição entre a acetilcolina e o anticorpo na junção neuromuscular, modificação do receptor nicotínico muscular juncional para o padrão extrajuncional, ou seja, eu tinha um juncional, ele virou extrajuncional por algum motivo. Já ouviu falar disso alguma vez? Isso não existe, né? Mas eles colocam essas coisas difíceis aqui que você nunca ouviu falar, pô, mas será que pode ser isso? Então esquece, se você nunca ouviu falar, não leu nada, esquece que não é isso, tá? Não dá para modificar receptor de juncional para extrajuncional com uso de Sugamadex, tá? Então dose adequada nessa paciente, bloqueador neuromuscular revertido. O que essa paciente tem? A paciente tem fraqueza muscular, por quê? Porque ela está com uma fraqueza muscular da miastenia, né? Eu preciso aumentar a acetilcolina nessa paciente. Então, se eu fizer acetilcolina nela, se eu fizer anticolinesterásico, aumento a acetilcolina, ela volta a ter bloqueio, a ter a ação no receptor e ela volta a ter contração muscular, volta a ter força muscular.
né? Mas não era para ter usado o Sugamadex? Mas você já tinha revertido na primeira vez. Naquela dose de 200 que ele faz no início, você já reverteu o paciente, tá? E depois o que faltava? Faltava mesmo era acetilcolina. Então, na verdade, o que você precisava era aumentar a acetilcolina. Você tinha que ter aqui uma alteração na competição entre acetilcolina e o anticorpo na junção neuromuscular. Aumentei minha acetilcolina, diminui a ação do anticorpo e eu começo a ter mais uma função neuromuscular melhor nesse paciente, tá? E aqui uma outra questão que caiu em relação à contagem pós-tetânica. Ele perguntava qual que era o método para ver bloqueio neuromuscular profundo, né? E aí ele relacionava com a imobilidade diafragmática. Então essa questão que caiu numa outra prova, eu não coloquei a questão aqui, lembrar que a contagem pós-tetânica aqui, vou pular tudo isso, você pode editar, tá? Que eu não vou falar mais nada desse slide. Nosso próximo tema foi inalatórios, ok? Então, inalatórios, um tema que sempre cai também. O que cai? Farmacocinética, fatores que aumentam ou diminuem a indução da anestesia e o que altera para os mais solúveis e menos solúveis. Agora em 2019, aliás, perdão, em 2019 caiu uma questão em relação a isso. O que acelerava, o que induzia e qual era a relação com a lipossolubilidade, né, com a solubilidade desses anestésicos inalatórios. Então isso sempre cai nas provas, tá bom? Então tem que decorar aquelas tabelinhas lá, os fatores que fazem aumentar e diminuir aquela relação FA-FI, tá? Toxicidade com CO e o baixo fluxo, tá? Sempre estudem baixo fluxo, tem uma apostila de baixo fluxo inteira aí, que a doutora Bettina escreveu, aliás, uma apostila que tá linda demais, super bacana. Aprendi muito com essa apostila, que para mim é uma matéria super difícil, baixo fluxo. Leiam lá o baixo fluxo e aprendam sobre baixo fluxo. Aqui, ó, ele colocou o gráfico mostrando aqui gases com baixa solubilidade à direita e com alta solubilidade à esquerda. E os dois gráficos você vê que existe uma queda de 50% nos dois gráficos de maneira semelhante. Então ele mostra que existe a queda dos 50%, ela é na mesma velocidade entre os dois gases, os de alta e o de baixa e de alta solubilidade. De baixa solubilidade, desflorano, sevoflorano, e aqui alotano, e aqui ele colocou isoflorano. Só que depois disso você vê que existe uma diferença em relação a isso, tá bom? Então existe uma diferença em relação a isso com os de alta solubilidade, ou seja, o cara demora mais para acordar, a gente sabe disso. E ele pergunta por que até os 50% aqui eles são iguais. Porque não depende da solubilidade. Então ele coloca, porque elimina mais no pulmão, por causa da perfusão dos tecidos ricamente vascularizados, variação de absorção do agente pelo circuito ventilatório, ou redistribuição dos gases após a interrupção da administração. Então lembre-se, você até os 50% ali, você tem os tecidos ricamente vascularizados, né, que são obviamente altamente perfundidos. Existe um washout inicial, uma saída dos anestésicos, né, saindo os gases aí nestes tecidos, tá bom? Então se existe essa lavagem durante a eliminação do gás nesses tecidos. Então a recuperação precoce, né? Ou seja, a eliminação de 50% dos gases acontece independente da duração da administração e da solubilidade do gás. A partir daí, a gente tem a diferença entre os que são altamente solúveis ou que são altamente insolúveis. Então, aqui, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por causa desse fenômeno da perfusão dos tecidos ricamente vascularizados, é que eu explico o gráfico até os 50%. Serem iguais, tá? Então tá lá, perfusão dos tecidos ricamente vascularizados. Veja, uma questão teórica que você deve saber os fundamentos da farmacocinética e das distribuições aí, distribuição de gás e retorno da anestesia, tá? Do acordar, do despertar do paciente, porque é mais rápido com o desflorano e o sevoflorano. Muito bem, continuamos aí com a avaliação pré-operatória. Capítulozinho também que não é fácil, né? Risco cardiovascular sempre cai, tempo de jejum, tá? Lembrar da abreviação de jejum para as soluções aí de carboidratos, tá?
de 2 a 3 horas da cirurgia é permitido tomar o carboidrato. Quais são as medicações que suspendem, principalmente os fitoterápicos? Todo ano tem caído fitoterápico. É alho, é ginseng, é valeriana, todas essas drogas aí, esses infernos que a gente de vez em quando se confunde com eles. Então decorem aquela tabelinha lá que tem em relação aos fitoterápicos, tá? Aqui caiu uma questão tão ridícula que falava sobre condições clínicas que indicam postergar procedimentos cirúrgicos eletivos não cardíacos. A gente sabia muito bem disso, né? E a gente sabe quais são os riscos aqui, ó, BAV de alto grau é uma dos procedimentos cirúrgicos que tem maior risco, né? Então eu tenho que tratar esse BAV antes desse paciente operar. Então todas essas cirurgias, aqui, esses eventos, levam o paciente a maior óbito cardiovascular em cirurgias não cardíacas. Paciente que acabou de infartar, angina instável, BAV de alto grau, as arritmias importantes e as doenças valvulares graves, principalmente a estenose aórtica. Tá? Então esses pacientes aqui têm mais risco cirúrgico, têm mais risco de morrer. Isso caiu na prova, veja só que questão fácil, né? Até o pessoal olha e fala, putz, será que é pegadinha? Não é pegadinha, de vez em quando caem umas questões que são fáceis, né? 25% da prova é fácil, 25% é médio, 25% é difícil e 50% é média, tá? É assim que eles programam a prova, 25, 25 e 50, tá? Então essa aqui é uma questão fácil que você resolve em segundos e ganha tempo para as questões mais difíceis. E aqui, ó, o tal do alho, e aquela foi legal que ela colocou, alho, ginseng, valeriana, né, esses fitoterápicos, ele coloca aqui a lipoaspiração, e aqui, putz, uma questão super bem formulada, né? Eu adoro essas questões bem formuladas, assim, que faz a gente ficar pensando, né? Quando eu vou resolver as provas, eu fico lendo, eu fico imaginando, né, o cara bolando isso. Mas, ó, coloca uma paciente aqui que vai fazer a lipoaspiração com essa técnica que permite aqui um aumento da dose tóxica da lidocaína. E aí ele fala qual dos fármacos tem interação aqui com a lidocaína ou com alguma interação no corpo que faz com que o paciente tenha algum perigo ou que você deve diminuir aqui, ó, minimizar uma possível intoxicação sistêmica pela lidocaína. Então aqui é muito legal porque a dose aqui que a gente pode usar de lidocaína, aí ele colocou 45, pode ser de 35 a 55 miligramas por quilo por essa técnica aí para lipoaspiração. E eu tenho um problema sério aqui com a valeriana. A valeriana, ela inibe o citocromo P450, que é o mesmo local onde eu tenho a metabolização da lidocaína. Então, se eu tenho um lugar que eu estou bloqueando a metabolização, eu vou acabar tendo uma quantidade maior desse medicamento, né? Então esse citocromo P450 está sendo estimulado e eu acabo tendo um problema sério com isso, né? Porque ela vai ter essa menos metabolização, então posso intoxicar, tá? E lembrar que alho e gengibre potencializa os anticoagulantes. Então aqui a resposta seria relacionada à valeriana, tá bom? Muito bem, e aqui lembrar dos stents, né? E a dupla terapia antiplaquetária, não é plaquetária, né? É antiplaquetária. Os farmacológicos 12 meses, não farmacológico 1 mês, tá? Isso teve alguns erros de digitação na apostila e aí acabou dando essas alterações. Então, ó, é 12 meses e 1 mês, tá? É 1 ano e 1 mês, ok? Para você suspender para levar para uma cirurgia eletiva. Obviamente, esse paciente vai ter que tomar algum anticoagulante, aí, alguma coisa para proteger essa coronária, tá? Não adianta só suspender, existem algumas drogas para você repor que permitam a cirurgia. Posicionamento, outro ponto importante, lembre-se aí das alterações em relação à cadeira de praia, que sempre caem, relacionado lá à neuroanestesia, vocês conhecem muito bem, a embolia aérea principalmente, nós vamos falar mais disso em neuro. O Trendelenburg, as alterações fisiológicas, então isso sempre cai, tá? Paciente em Trendelenburg diminui capacidade residual funcional, aumenta a pressão intracraniana, diminui drenagem venosa cerebral, proclívio, que melhora, o que piora, isso vocês têm que saber aí de cor e salteado, que sempre cai, tudo intercalado, aí, tudo embaralhado para dar uma confundida na cabeça de vocês, mas mantenham o que vocês têm, conectem aí as informações para você conseguir desenvolver um raciocínio. E lembrar
da posição prona aí da cegueira que cai todo ano. Faz 3 ou 4 anos que essa posição cai como complicação e cai os fatores de risco ou o que aconteceu com esse paciente. Esse outro paciente aqui é um paciente da robótica, e eu trago por causa da robótica. A robótica vem sendo cada vez mais utilizada. Hoje a gente está bem mais tranquilo com a robótica por causa do maior conhecimento dos cirurgiões, então o tempo tem diminuído muito, né? Está ficando próximo do tempo de videolaparoscopia. Isso é muito importante, porque quanto menos tempo ali, menos repercussão hemodinâmica e respiratória. Esse paciente aqui, ele fica muito tempo aí em trem, né, num trem violento, né, e ele acaba não acordando. Então ele faz todos os procedimentos estão corretos em relação ao preparo pré-operatório, né? Ele é um diabético tipo 2 que foi suspenso a metformina, usou solução de carboidrato, ou seja, não fez hipoglicemia, ficou em cefalodeclive, 4 horas de cirurgia, recebeu uma dose aí de propofol e fentanil, propofol e sulfentanil, foi revertido com Sugamadex, um pouquinho aí de volume a mais, né? Esses 2.500 parece ter sido um pouquinho a mais, porque não fala de sangramento também, né? Foi revertido e ele não consegue, tá ventilando bem, mas não consegue acordar. Então qual que é o problema aqui, né? Hipoventilação, hipoglicemia, inchaço cerebral, alta dose de opioides. A gente já falou, né? Hipoglicemia não é nem alta dose de opioides e o paciente estava sendo ventilado mecanicamente. Então, provavelmente, esse paciente tem aí um inchaço cerebral. Então, uma das complicações é essa, né? Eu deixo o paciente em Trendelenburg, eu diminuo a drenagem venosa cerebral, dou um pouco mais de soro, acabo fazendo aí um pouco de inchaço cerebral. Veja só que não é um trauma, né? Não é um edema por trauma, é um edema por um inchaço mesmo, né? Isso, obviamente, vai fazer que o paciente tenha um despertar mais demorado, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, paciente com um Trendelenburg, eu tenho um aumento aí em relação ao volume cerebral, um inchaço cerebral, leva esse paciente a ter uma alteração importante aí e um despertar mais difícil. O que eu faço com esse paciente? Reposiciono, posso até aumentar um pouquinho o decúbito desse paciente, faço uma restrição hídrica, posso até fazer um diurético para diminuir edema, e esse paciente acorda rapidamente e é estubado com tranquilidade. Ok? Aqui a gente já começa o bloco de sistema nervoso, o bloco 2. E a gente vai falar de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, né? Depois vamos falar de sistema cardiovascular. Sistema nervoso autônomo, parte fundamental, vai cair na prova. Basicamente aí saibam das tabelas e das exceções da fisiologia. Tá? Isso é o que cai na pegadinha ali, sempre é o que chama atenção. Então lembrem-se aí das pegadinhas, né? De onde é fibra simpática, mas ao invés de noradrenalina, adrenalina tem acetilcolina. Então vejam aquelas exceções que tem, que é o que geralmente cai na prova. Distribuição anatômica, lembrar que o parasimpático é crânio-caudal, o simpático é tóraco-lombar, lembrar das repercussões hemodinâmicas dos bloqueios de neuroeixo por causa desse bloqueio de simpático que a gente vê lá no capítulo de hack. O que caiu aqui que eu achei muito interessante? Caiu sobre desautonomia do sistema nervoso autônomo. Até a gente fez uma questão relacionada a isso, fez uma discussão durante o Fixando Conhecimento em uma dessas aulas do sistema nervoso autônomo. Então, ele pede qual alteração clínica, né, teste clínico para desautonomia associada a diabetes mellitus, que você fala que tem um dano no sistema nervoso simpático. Então, aqui lembre-se, toda vez que eu tenho dano de sistema nervoso autonômico, de SNA, eu tenho primeiro, eu leso o parasimpático, depois se eu continuo lesando com a diabetes principalmente, eu chego no simpático. Então eu sempre vou primeiro no parasimpático, depois no simpático. Então se você raciocinar, você vai ter primeiro alterações de frequência cardíaca, né, de alteração cardíaca nesse paciente, quando a gente faz os testes. Quando você começa a ter alterações de pressão arterial, ele está já com uma neuropatia bem avançada. Provavelmente esse cara também tem um atraso de esvaziamento gástrico, tá?
Então aqui que ele falava, aumento da pressão arterial diastólica ao exercício, diminuição da pressão arterial sistólica ao se levantar da posição supina à ortostase, diminuição da variação da frequência cardíaca, aumento da variação da frequência cardíaca. Então, se é simpático, geralmente está relacionado à pressão arterial, tá? Então, esquece dessa parte da frequência cardíaca, estaria errado. O que você tem que ver aqui é essa resposta aqui, tá? Diminuição da pressão arterial sistólica maior que 10 milímetros ao se levantar da posição supina à ortostase, né? Então, essa é a que a gente tem que levar em consideração, que está certa aqui. Tá? Então eu tenho uma diminuição, eu tenho uma hipotensão. Então lembre-se, esses pacientes diabéticos têm um risco maior de fazer hipotensão no seu intraoperatório. Por quê? Primeiro que a anestesia por si só já detona com toda a nossa resposta de proteção, tanto para a parte cardiovascular quanto para a parte respiratória. Tudo é inibido pela anestesia, ok? Quando eu tenho um paciente que tem uma inibição maior ainda, como diabético, eu tenho mais chance de eu ter alterações e instabilidade hemodinâmica numa indução. Então, esse paciente, eu tenho problemas com a gastroparesia dele, provavelmente ele tem esvaziamento de estômago pior, né? Ele não tem uma gastroparesia aí, tem uma chance maior de aspiração e eu tenho mais chance de hipotensão nesse paciente durante a indução e instabilidade hemodinâmica. Então isso é importante quando a gente fala de sistema nervoso autônomo. Muito bem, na parte do sistema nervoso central a gente estudou anatomia, fisiologia, farmacologia, monitorização e neuroanestesia. Parte importantíssima aqui em relação ao sistema nervoso central, lembre-se, BIS, né? Monitorização de nível de consciência. Quando a gente fala disso, a gente fala do BIS, que está muito na moda, tá? O potencial evocado. E o que caiu em 2019 agora foram os traçados, né? O espectrograma das drogas. A gente colocou isso no Fixando Conhecimento, que caiu na prova, inclusive na oral e na escrita, tá? Então lembrem-se aí de dar uma estudada a isso, está lá no Miller, se você for ler, já tem lá o traçadinho direitinho de cada droga lá, principalmente tem do Propofol, da ketamina, da dexmedetomidina em alta e baixa dose e também do sevoflurano, eu acho que é um inalatório, eu acho que é o sevoflurano, tá? Dê uma lida lá que mostra direitinho, explica direitinho para você em relação a essas drogas. O que caiu outro ano foi essa paciente aqui, que é um paciente já idoso, né, diabético, que faz uma anestesia venosa total e com o BIS mostra aí um BIS, aumento da taxa de supressão, que ela sempre tem que ser zero, tá? Lembre-se disso, taxa de supressão sempre tem que ser zero e o valor de BIS abaixo de 40. É péssimo isso, tá? Principalmente para o idoso. E aí ele mostra qual o padrão eletroencefalográfico. Então, quando eu tenho um BIS baixo, né, com burst suppression, eu vou ter alterações importantes. Então, provavelmente eu não tenho atividade. O que ele fez aqui na questão, ele colocou uma progressão para diminuição, né, da atividade metabólica desse paciente, atividade metabólica cerebral, obviamente, e aqui uma burst suppression na letra D. Então, aqui no padrão A você vê uma atividade rápida, né, um padrão beta, e aí ele chega até o burst suppression aqui, né, mostra aí um plano anestésico muito profundo, compatível com o quadro de Sclito, né? Pode estar hipotenso também esse paciente, pode estar tendo uma hipoperfusão cerebral por diminuição, por aumento de taxa de supressão. Então, quando o paciente está assim, com o BIS baixo e com a taxa de supressão maior que 0, né, 1, 2 ou qualquer número ali, você pode estar, além de ter sobredose, você pode ter um componente aí de hipotensão nesse paciente que deve ser corrigido, tá? Então a resposta aí, letra D. E aqui, um paciente aí, portadora de artrite reumatoide com trauma trauma cervical, né, e com alterações aí em relação à sensibilidade dolorosa, ela é induzida e intubada para descompressão medular e ela tem aí uma monitorização com neurofisiologia, né? E aí no momento da intubação, né, logo depois da intubação, no posicionamento, existe aí uma alteração em relação aos potenciais somatosensoriais e um potencial de motor, né?
E aí lembrar que o potencial evocado detecta aí a lesão nesse paciente, então tem alguma coisa que está acontecendo nesse paciente, não? Então, posição incorreta pode ser uma delas, né? Você pode ter hipotensão, pode ter hipotermia, né? Você pode ter o próprio cirurgião durante a cirurgia alterando, tá? Então, lembrar que se você tem um aumento da latência mais uma diminuição de amplitude, né? E um potencial motor que desaparece, você pode ter aí uma alteração importante em relação a isso, você tem que buscar a causa, né? E aí ele faz a pergunta depois, né? Aqui o posicionamento do paciente, hipotensão, hipotermia, a lesão direta alteram o potencial evocado. E aqui a lesão direta pode ser muito parecida com o padrão do inalatório, tá? Então aqui o que a gente fala é que os inalatórios, né, tem que ser evitados nesse tipo de cirurgia. Essa é a mensagem em relação à questão, tá? Então posicionamento do paciente, evitar hipotensão e hipotermia, evitar bloqueador neuromuscular, benzodiazepínicos e inalatórios com o potencial evocado, tá? Essa questão mostrava aí em relação aos inalatórios, né, qual era o outro fator que poderia ter em relação ao potencial evocado na monitorização na neurocirurgia. Muito bem, o último bloco, né, dessa revisão, o maior bloco que a gente tem, o bloco de sistema cardiovascular com pontos super importantes. A gente começa com anatomia, fisiologia e farmacologia cardiovascular, lembrar lá dos fluxos iônicos lá no miocárdio, as alterações do potencial de ação lá na célula miocárdica, né, dispolarização do sódio, o cálcio, lembrar de tudo isso, porque isso vai ser importante lá nos antidisrítmicos, tá, ou antiarrítmicos. Né? Tem um aluno aí que sempre me corrige. Doutor, disritmia, não é arritmia. Eu sei disso. Desculpa, de vez em quando eu falo errado, mesmo é que eu sou velho. E aí antigamente a gente falava arritmia. Então, de vez em quando escapa a arritmia aqui, mas é disritmia, tá? Então é antidisrítmico também, e a gente sabe muito disso. Curvas, pressão, volume do ventrículo esquerdo, isso sempre cai em prova, mostrando aí aqueles pontinhos A, B, C, D, onde que é a ejeção, onde que é o volume diastólico final, tudo aquilo sempre cai em prova. Então decorem aquelas tabelinhas, quando ela está achatada, quando é estenose aórtica, que tem o aumento da pressão, tudo isso, decorem, que isso sempre cai em prova, uma questão que você bate e resolve rapidinho. E a fisiologia coronariana, que vai ser muito importante também, principalmente quando a gente for falar de revasque do miocárdio, tá? Uma questãozinha aí que ele coloca de farmacologia, é uma questão aí que eu achei interessante até, mas uma questão que pega muito detalhezinho, nem sei se a base dela seria tão importante assim. Então, a paciente que tem toma miodarona por uma FA paroxística e vai fazer esteroscopia cirúrgica, e a razão farmacológica que inviabiliza a interrupção pré-operatória. Então, qual que é a característica da amiodarona que a gente não consegue interromper essa a parte pré-operatória, né? A maioria das vezes a gente mantém essa amiodarona, não tem por que tirar a amiodarona dessa paciente, né? Então a gente já não suspende porque tem que deixar. Mas existe uma característica farmacológica importante, né? A amiodarona tem um volume de distribuição muito elevado, tá? Ela é lipofílica, ela demora aí de 30 a 100 dias para desaparecer do sangue, e então é por essa questão, porque ela tem um VD muito alto, um volume de distribuição muito alto, não dá tempo, né, de deixar esse paciente aí sem a droga. Lembrar da amiodarona na parada cardíaca, lá no SLS, já entra como a primeira droga, né, na refratária adrenalina, a primeira droga já entra a amiodarona, né, então a primeira adrenalina, né, primeiro vasopressor, né, a adrenalina, e depois o antidisrítmico, que é a amiodarona na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, ok? Não vale para os ritmos de AESP e de assistolia, tá? Vocês sabem muito bem disso, mas só para lembrar para vocês. Então, porque a amiodarona aí é muito lipofílica e tem volume de distribuição muito grande, então você precisa de um tempo muito longo para diminuir até 100 dias que ele fala aí na questão, né? Então, inviabiliza você fazer uma descontinuação pré-operatória dessa paciente. Tá aí PCR, reanimação, vai cair parada, não sei o que eles vão colocar em parada esse ano, mas lembre-se aí então da desfibrilação e da amiodarona, né? Lembrar que
obviamente a vasopressina caiu por terra, né? Pode aparecer uma vasopressina de qualquer forma, mas não deve aparecer na prova. Lembrar de como você faz as reanimações aqui, que isso sempre cai em prova também, né? E as mínimas interrupções ainda são frequentes, isso sempre cai na prova, então leia lá, lembre-se, mínimas interrupções é uma alternativa que deve sempre chamar a sua atenção, que pode ser a verdadeira em questão de parada, tá? Então o ACLS preconiza isso, a gente tem que utilizar também. Você é chamado para o atendimento na sala de emergência, o paciente está com esse quadro de assistolia, né? Isso aqui foi a primeira questão de uma prova do TSA, já abria com esse traçado aqui de uma assistolia. Mas ele pergunta qual que é o ritmo que pode estar embutido aqui dentro dessa assistolia. Então toda vez que você vê uma assistolia tem aquele mnemônico lá relacionado a cagada, né? Então qual desses ritmos aqui poderia estar embutido? Então, quando você tiver isso, cheque cabo, aumente o ganho e mude a derivação. Por quê? Porque você pode ter uma fibrilação ventricular oculta com baixa amplitude e aí você precisa ver realmente se isso é uma sistolia. Então, você vê se os cabos estão lá, aumenta o ganho para ver se não tem a sistolia e muda a derivação para ver se aparece alguma coisa. Tá? Então, esse mnemônico da cagada, lembra disso. Cabos, ganho e derivação. Tá? Então, o que pode estar embutido aqui? A famosa fibrilação ventricular. Questão chupeta, era a primeira questão da prova, já começa com o seu pé direito fazendo um pontinho. Lembrar aí da adrenalina, da miodarona, vasopressina fora, frequência cardíaca acima de 100, tá? Acima de 100, lembrar sempre que a frequência cardíaca acima de 100. Aqui uma parada em relação a uma gestante, a gente vai falar disso mais para frente também, mas é importante saber, essa aqui é uma gestante que ainda por cima gosta de cheirar um pó, tá? Usuária de coca, tá? Chega aqui com toda a sua responsabilidade, né, de carregar uma criança cheirando e com um sofrimento fetal agudo, obviamente, vai para a cesárea e ela para durante a indução e aí ela começa a ser reanimada, né? E apesar de tudo isso, ele não quer nem saber nada de conduta. Qual que é o aumento da possibilidade de reanimação da paciente gestante? Nesse caso, ele deu uma floreada aqui com a cocaína, mas mesmo se fosse sem cocaína, qual que é um fator muito importante para essa mãe voltar? Aumento de retorno venoso ao coração do gestante, diminuir a demanda adicional de oxigênio imposta pelo concepto, ou seja, fazer a cesárea, diminuição do volume de distribuição das medicações da reanimação, o aumento da pós-carga pela interrupção do fluxo uteroplacentário de baixa resistência. O que eu preciso para funcionar melhor essa reanimação? Eu preciso que eu tenha um retorno venoso adequado, eu tenho aí uma compressão gravídica, né? Então eu tenho a aorta e cava comprimidas. Comprimidas? Comprimidas. Então o útero está comprimindo a cava e a aorta. Eu não tenho nem aumento de retorno venoso, nem redistribuição de sangue adequado pela compressão aórtica. Então eu tenho um grande problema em relação a isso. Obviamente que eu tenho uma paciente que cheirou cocaína, que tem alterações em relação à perfusão coronariana, provavelmente com um infarto, né, uma isquemia miocárdica, mas esse útero gravídico aqui piora ainda mais essa minha isquemia miocárdica, né? E aí pode ter as arritmias e a parada, a taquicardia ventricular sem pulso. Então o que eu preciso fazer? Descomprimir, tirar esse útero de cima da aorta e da cava e melhorar o retorno venoso. Então a cesárea de emergência pode fazer isso, né? Rebater o útero, tirar essa compressão, vai fazer com que eu tenha uma manobra mais adequada e um aumento do retorno do coração à gestante vai fazer com que o meu prognóstico seja melhor em relação à gestante, tá? Nós vamos falar disso mais lá em anestesia e obstetrícia. O Dr. César Romão dá uma aula excepcional de algumas horas para você em relação a isso. E aqui uma recomendação em relação às bradiarritmias, né? Quando a gente trata a bradiarritmia no adulto e na criança. São condutas totalmente diferentes, tá? Ele coloca por que existe uma diferença entre a criança e o adulto, por que as diretrizes são diferentes. Principal causa do evento da criança, a bradicardia, predominância de parasimpático, menor proporção de massa contrátil ou baixa densidade de receptor beta-2 no nódo AV. Então lembre-se aí que a criança, né, no ACLS, né, quando eu tenho aí o adulto com uma bradiarritmia, minha primeira conduta é fazer fazer atropina, repetir a atropina,
Depois eu vejo se é um BAV total ou um de segundo grau ou grau 2, aí eu indico o marca-passo, enquanto isso posso fazer DOPA ou adrenalina, lembra do algoritmo? E finalmente eu passo o marca-passo aí se eu precisar nesse paciente. Na criança, eu não tenho esse tempo, né? Na criança, a frequência cardíaca ela é fundamental. E eu lembrar que na criança, sempre a minha bradicardia, geralmente ela é secundária a algo, principalmente relacionado à hipóxia, tá? Ou hipercarbia. Então, restaure ventilação e oxigenação nessa criança, né? E repense em relação à atropina. A atropina não é a indicação aqui, é a reversão da ventilação e oxigenação. Então, quando se fala dessas condutas diferentes, é porque é o principal evento na criança, é o que vai levar a parada nessa criança. Então, o tratamento da bradicardia aqui, ela é diferente do adulto, tá? É a reversão da bradicardia, provavelmente pela causa que é a hipóxia ou hipercarbia, ok? Muito bem, o próximo ponto é disritmias. Aí nosso aluno que briga comigo com as arritmias, tá aí as disritmias bonitinhas escritas para vocês. Importante, os algoritmos de taquicardia e bradicardia do ACLS. Então decore aquele algoritmo lá da taquicardia, porque ela ajuda muito para você mesmo na prática. Nos últimos meses eu peguei várias alterações aí, várias taquicardias que eu fui lembrando lá desse algoritmo, me ajudou muito a reverter essas disritmias, tá? Principalmente as taquicardias. Então lembre-se disso. Lembre-se da cardioversão na instabilidade hemodinâmica, naquela sintomatologia em que o paciente tem quando a disritmia está com repercussão hemodinâmica, o paciente começa a ter a sensação de morte, parece que vai desmaiar, começa a ter alguns outros sintomas, principalmente a instabilidade hemodinâmica. Cardioversão. Então lembrar que a cardioversão, vou ter a sincronização lá do QRS no meu desfibrilador, no meu aparelho de choque, né? Não desfibrilador, no meu aparelho eu vou fazer a cardioversão sempre sincronizada para o meu QRS não cair na onda T e o paciente então fibrilar, tá? Quando eu faço a desfibrilação, eu não preciso fazer a sincronização, tá? E lembrar das drogas antidisrítmicas ou antiarrítmicas que sempre caem em prova também. Então decorem lá onde que elas agem, quais são os efeitos colaterais, quais são as indicações de cada uma delas, tá? Caiu uma questão aqui do TSA, onde eu tinha uma alteração, principalmente aí de ST, né? Então eu tenho aqui uma alteração de ST, um supradesnivelamento, e aí ele coloca quais são as possibilidades em relação a isso, né? Então, é uma causa em relação a uma pericardite, é um cálcio que está aumentado nesse paciente, é um cálcio que está baixo, né? Uma disritmia por hipocalcemia, esse paciente está acidótico, ou esse paciente realmente está infartando, precisa fazer uma angioplastia. Então lembre-se aqui, né? Geralmente quando eu tenho supra-desnivelamento do ST, né? Eu tenho ele difuso, né? Eu tenho ele em todas as minhas derivações. Raramente eu tenho o IAM, né? O IAM geralmente ele respeita algumas paredes, né? E também existe aí uma imagem espelho, né? Aqui as ondas Q estão ausentes também, né? E aí, na pericardite, que aqui é a resposta à nossa questão, eu também tenho aí que o tamanho do ST, geralmente ele é menor que 5 milímetros, né? Então, dificilmente eu tenho um supra maior que 5 milímetros, eu também tenho ondas Q ausentes na maioria das vezes. Então, o que eu tenho aqui na pericardite é esse achado aí dessa disritmia, né, que ele coloca aí para vocês. Então, aqui, ó, uma pericardite, você tem que drenar aí um derrame pericárdico, né, uma drenagem aí do pericárdio nesse paciente. Muito bem, monitorização hemodinâmica também vai cair na prova, óbvio que vai cair. Geralmente se usa a monitorização muito mais como uma ferramenta para diagnosticar alguma coisa e aí ver a sua conduta do que a monitorização por si própria. Menos o eco, né, que é uma aula que o Jorge deu para vocês, aí uma aula super completa, aí, muito bacana sobre eco. Então, delta PP, eco, Jorge falou para vocês, tá? Não vai estar aqui dentro dessa revisão, que é uma aula que acabou de entrar aí nova para vocês e só o Jorge poderia dar a revisão para vocês, porque para mim eco ainda é muito difícil de eu tentar passar algum ensinamento para vocês, então por isso
que ela não vai estar aqui na nossa revisão, mas estudem bem a aula lá que vocês vão saber bastante para a prova. E aqui os índices dinâmicos também. Essa questão é uma questão que eu acho muito interessante, que caiu há um tempo atrás, é uma paciente que vai para uma laparotomia exploradora para drenar abscesso, está em sepsis, né? Está hemodinamicamente até que bem, e a monitorização minimamente invasiva mostra aí um índice cardíaco de 2,5, com uma variação de volume sistólico de 18. O lactato arterial está em ascensão e o último valor de 4,2. E aí, deram alguma coisa para essa mulher que aumentou, aliás, reduziu a saturação venosa de O2, mas aumentou o consumo de O2 dessa paciente. Então ela quer saber qual que foi a droga utilizada, ou qual que foi a manobra utilizada nessa paciente para que acontecesse isso. Então, olha só, tenho que decorar os índices, tem que decorar a tabelinha para a prova, tá? Então tem que saber índice cardíaco, tem que saber todas aquelas variáveis que a gente fala lá na monitorização hemodinâmica, tá? Então o índice cardíaco dela tá normal, né? Tá em limítrofe, 2,5, VVS tem que ser menor que 10 a 15% e o lactato tem que ser menor que 2. Ela tem essas alterações importantes em relação a isso. No nosso caso clínico, ela tem o índice cardíaco aí normal, um volume, um VVS maior, né, 18% e aumento do lactato. Então, o meu coração, teoricamente, está chupeta, certo? Tá uma beleza. E aí, o que acontece com essa paciente? Eu tenho um aumento do débito cardíaco, né, com um aumento do consumo de oxigênio, com uma queda paradoxal da saturação venosa do CO2. Então, o que aconteceu com essa paciente? Fizeram errado, entraram com inotrópico. Por que você vai dar inotrópico para esses pacientes se o índice cardíaco dela estava bom? Então, olha só, é uma questão mostrando o que você não deveria fazer na sua prática clínica, né? Então, na verdade, esse paciente estava com o quê? Estava com uma hipoperfusão lá, um VVS de 18. Então, aqui, a nossa conduta correta era dar o quê? Volume, né? Então, os meus índices dinâmicos me mostram isso. Eu posso dar ou não volume para esse paciente. Então, o agente inotrópico aqui, que é a questão, né, que fala justamente o errado, né, aumenta o consumo de oxigênio, porque tem aí também um efeito termogênico e diminui paradoxalmente a saturação venosa de oxigênio, apesar do aumento do débito cardíaco. O que eu tinha que ter feito nesse paciente era corrigido a hipovolemia, né? Se eu dou um inotrópico para esse paciente, principalmente se eu fizer uma dobutamina, que existe aí uma vasodilatação com a dobutamina, apesar de um inotropismo positivo, existe um efeito aí de vasodilatação, você pode agravar o quadro hemodinâmico e aumentar o consumo de miocárdio do oxigênio, tá? O consumo miocárdico de oxigênio. Então, o inotrópico estaria contraindicado. Então, saiba direito, através da sua monitorização, o que fazer ou não no paciente. Choque. Está aqui, paciente em choque. Lembrar das definições da SIRS ou da SRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Lembre-se disso, que elas sumiram, tá? Eu falo aí no final da aula. Ainda não participaram dos nossos livros textos, não tem ainda essa referência, mas eu já coloquei na aula para vocês, então lembre-se que não existe mais, então não vai cair nenhuma questão relacionada com isso. Provavelmente vai cair a fisiopatologia do choque e as diferenças das tabelas, tá? A questão extensa aqui de um paciente grave, que vai fazer uma duodenopancreatectomia, diabético hipertenso, dislipidêmico, que fez um stent há 15 meses. Durante a cirurgia, PA de 70, frequência cardíaca de 87, índice cardíaco de 1,3, está baixo, variação do volume histórico de 9, tá? Ok. Exame do sangue venoso central mostra a saturação de 56, hemoglobina de 11, gasometria arterial, PaO2 105, pH de 7,21, uma acidose importante, PaCO2 de 38, Base-Excess de menos 10, bicarbonato de 14 e lactato de 35, 3,85 milimol. Tá? Qual que é a conduta mais adequada nesse paciente? Aqui sim que eu tenho que ver, olha só, eu tenho um índice cardíaco diminuído. Índice cardíaco diminuído, a primeira coisa que me chama atenção, cadê? Índice cardíaco de 1,3, um paciente que é coronariopata aqui, que fez uma angioplastia percutânea por causa do IAM. Provavelmente já tem um coração que não bate direito, um coração que não manda bem, ok? Então o que eu vou fazer nesse paciente?
vou mandar o quê? Um inotrópico nesse paciente, provavelmente. Então lembre-se aí da taxa de extração de oxigênio, do meu consumo de oxigênio, da minha oferta de oxigênio, o meu metabolismo bonitinho, aeróbico, e aqui o meu DO2 crítico, quando eu começo a ter a queda importante, e aí eu começo a entrar em choque. Tá? Então vou diminuindo o meu metabolismo, né? O metabolismo aeróbico vai diminuindo, aliás, vai aumentando, mas eu vou tendo um aumento do consumo de oxigênio até a hora que eu não tenho mais oxigênio e eu entro no meu metabolismo anaeróbico com ácido lático, uma hipoperfusão periférica. Então lembre-se aí que eu vou ter uma diminuição do pH e um aumento do meu lactato. Tá aí a fisiopatologia do choque que vocês lembram muito bem nesse slide. Tá? O nosso paciente lá estava com um débito cardíaco baixo. Ó, eco, o Jorge vai falar mais, mas lembre-se que ela pode ser utilizada aí como point of care para você saber os diagnósticos diferenciais de choque, a gente falou nisso. Então, quando eu tenho um eco aí, quando eu tenho aí um débito cardíaco normal ou alto, né, a saturação venosa normal ou alta, eu tenho aí câmaras cardíacas normais, contratilidade ok, o paciente provavelmente tem um choque distributivo. Quando eu tenho um paciente que tem aí uma queda do meu débito cardíaco, né? Eu vou olhar primeiro lá a PVC desse paciente. Se a PVC estiver baixa, eu faço eco, eu vejo se tenho câmaras cardíacas pequenas ou a contratilidade aumentada. Eu sei que esse paciente está com choque hemodinâmico, eu consigo ver isso com o meu eco. Se eu tenho também o baixo, a minha PVC, faço o eco e a PVC está alta, né? Está alta, eu faço eco no paciente. Eu posso ter duas possibilidades. Câmaras cardíacas dilatadas, contratilidade diminuída, eu vou ter o que aqui? Vou ter uma alteração de choque de cardiogênico, né? De coração. Então eu tenho uma alteração aqui na minha bomba, falha de bomba. Ou eu tenho alguma coisa que está obstruindo esse paciente. Olha lá, né? TEP, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, causa obstrutiva. Então com o meu eco eu consigo fazer diagnóstico direto nesse paciente, tá? Então isso é uma parte super importante em relação ao choque. Aqui, ó, é aquele organograma para vocês saberem aí quais são as condutas no choque, né? Então você vai fazendo todos os passos e você vai vendo o que o paciente tem, né? Então você põe suporte ventilatório, acesso venoso central PAM, tá baixo a PVC desse paciente, será que é volume? Vou dar volume, não respondeu. PAM continuou sendo baixa. O que eu vou fazendo em cada um dos passos? Eu tinha lá toda a minha tabelinha. Lembrar do delta PP, do eco, né, dos índices relacionados à reposição volêmica, ó, expansão volêmica do paciente. Depois eu vou entrar com vasopressor, depois eu vou melhorar a minha parte de transfusão, se o meu HB estiver baixo, e depois eu vou entrar com inotrópico. Se nada disso resolver, for fazendo isso de uma forma que eu vou evoluindo com esse paciente e tirando da frente o que está errado, o que está certo, o que não está respondendo nesse paciente, até eu voltar e repensar em tudo isso. Tá? Então lá no meu paciente, eu chegava aqui, eu tinha um problema em relação a parte inotrópica dele, né? Eu tinha uma saturação venosa baixa e eu tinha o HB dele era bom. Então naquele meu paciente lá eu precisava entrar com inotópico. Manter como paciente durante o choque. PAM maior que 65, saturação venosa maior que 70, depuração de lactato maior que 10% e o débito urinário maior que 0,5 ml por quilo por hora. Esses são meus métodos para deixar o paciente bem clinicamente. Tá? Então no nosso paciente eu tenho o quê? Uma falta de inotrópico. Ó. Tenho um débito cardíaco, um índice cardíaco aqui baixo. Tabelinha chata. Ai, professor chato. Tá aí a tabelinha para vocês decorarem. Decorem essa tabela. Decore, a hora que chegar na prova, já escreve a tabelinha. Tira da sua cabeça e fala, não vou precisar mais decorar isso aqui. Põe lá na sua prova e aí consulta toda vez que aparecer uma questão com choque com os seus parâmetros hemodinâmicos. Vão ter umas 3, 4 ou 5 na prova, com certeza. Já use isso aqui para você ter um norte aí em relação à sua questão de choque. Tá? E aqui também precisa decorar. Ah, precisa decorar. Precisa decorar. É um puta pé no saco decorar, eu também acho. Eu acho que tinha que ter uma tabelinha com todos esses índices na prova, mas não é a realidade do TSA, tá bom?
Anestesia para cirurgia cardiovascular, aqui é a nossa última parte, depois tem um pouquinho aí de coagulação também. Aqui uma cirurgia de uma paciente com uma colecistite aguda, que é chamada porque ela é portadora de marca-passo cardíaco. Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente? Suspender o procedimento, prosseguir o procedimento e mandar o ímã no marca-passo. Bisturi pode ser bipolar ou unipolar, mas evita ultrassônico. Monitorizar o paciente, eletrocardiograma e o bisturi bipolar pode ser usado. Qual que é a questão que você colocaria? Vou falar um pouquinho de marca-passo aí para vocês, de vez em quando falta um pouquinho de marca-passo na nossa prática. Lembrar do marca-passo, basicamente tem dois tipos, demanda e fixo. Demanda quem que é? O cara que só entra quando a frequência cardíaca baixar. Então eu tenho lá programado que o coração não pode diminuir a frequência de 70. E aí, o que acontece? Toda vez que o marca-passo, o coração entra, baixa de 70, 60, 65, o marca-passo fala, putz, esse coração não está legal, vou entrar com impulso. E paf, ele vai lá e dá a frequência cardíaca para o coração volta a 70. Quando o coração começa a se comandar de novo e mantém a sua frequência acima de 70, o marca-passo fica lá só no stand-by esperando ele dar uma vacilada de novo para entrar. O fixo não, o fixo independente aí da atividade do coração, ele vai mandar sempre uma frequência fixa de 70. Tá? Esse marca-passo que a gente tem que manter durante a nossa anestesia. Então, quando o paciente entra em cirurgia, a gente programa o marca-passo para ele ficar fixo. Se não for fixo, né? Se for de demanda, a gente programa para ficar fixo. Se for fixo, deixa ele no fixo, tá? Para você ter a tranquilidade de poder fazer anestesia nesse paciente, tá? Então, saiba qual é o tipo do marca-passo. Se for demanda, coloca no fixo. Evite o uso elétrico, de bisturi elétrico unipolar. Por que é ruim o unipolar? O unipolar tem um polo só. Então eu queimo o paciente e esse choque tem que sair por algum lugar, sai pela placa. Por isso que põe a placa no bisturi unipolar. O bisturi bipolar, as duas pinças é por onde entra e sai a corrente. Então por aqui eu nunca tenho corrente passando no paciente. Então no paciente com marca-passo, para não dar interferência com marca-passo, eu uso o bipolar. Então, nesse paciente eu uso o bipolar porque é uma cirurgia de urgência, não tem como eu segurar, tá? E a placa longe do trajeto do marca-passo. Se for que dá um choque no paciente com marca-passo, for desfibrilar o paciente com marca-passo, fuja do marca-passo, tá? Saia pelo menos 6 a 8 centímetros do marca-passo ou do CDI desse paciente, tá? Então, a bisturi bipolar e ultrassônico pode, que não dá interferência, monitorização do eletro e traçado de oximetria. Sempre tem que ter traçado de oximetria, porque de vez em quando está lá batendo lá o ritmo, mas o marca-passo, o traçado de onda não está do pulso, ou seja, não está gerando débito cardíaco para esse paciente. Então sempre tem que ter o traçado. Então, qual que é a minha conduta aqui? Suspender o procedimento, colecistite aguda, amigão. O paciente vai entrar em sepsis, não tem essa história não, põe na mesa. Deve prosseguir colocando o ímã. Não se usa mais ímã. Antigamente se colocava o ímã nos marca-passos antigos, se ele fosse de demanda, ele virava de fixo. Hoje não funciona mais, você não sabe quais são os marca-passos que isso funciona. Então, o ímã está proibido, não se usa mais o ímã. Bisturi de preferência deve ser bipolar ou unipolar? Não, só pode ser o bipolar, né, ou ultrassônico. Então, o paciente monitorize com o traçado de pulso, eletrocardiograma e bisturi bipolar pode ser usado. Então, a nossa questão é de dado, de Eduardo. Outro ponto importante. Hoje em dia, quando eles preparam o paciente na eletiva e a indústria vai lá, né, ou geralmente tem um carinha do marca-passo que vai lá e arruma, eles colocam em fixo e dá até para usar o bisturi unipolar, tá? Mas para questão de prova, lembre-se que não pode usar, tá? Só falei aqui porque na prática o pessoal usa. E aqui diferença entre SEC de adulto e criança. Então, crianças são expostas a temperaturas extremas semelhantes a adultos. Adultos toleram mais as pressões mais baixas de perfusão. A hemodiluição é maior nas crianças quando comparado aos adultos. É mais frequente o uso de parada cardíaca total nos adultos que nas crianças. Então, o Jorge deu uma noção aí para vocês em relação a cirurgia cardíaca congênita, que é um capítulo gigante, a gente só pega os pontos especiais em relação a isso, mas aqui a gente tem que pensar muito nisso. Então, diferenças. Crianças, hipotermia profunda, super hemodiluídos,
tá? Pacientes pediátricos ficam aí, na verdade, em extremos biológicos, né? Uma hipotermia profunda, na maioria das vezes, de 18 graus aí, super hemodiluição, dilui de 3 a 5 vezes, né, o volume circulante, baixa pressão de perfusão, chega a 20, 25, 30 milímetros de mercúrio e tem uma grande variação nas taxas de fluxo de bombeamento, né? Você pode variar bastante. Existem técnicas diferentes de manejo do pH do sangue, tá? Então, a SEC, na verdade, na criança, você sabe que crianças, hemodiluição é muito, 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 muito maior relacionada ao adulto, tá? E coloquei aqui, para finalizar a parte da cardíaca, lembre-se aqui dos objetivos da revasc do miocárdio, né? É super importante você decorar essas tabelinhas, lembrar aqui da frequência cardíaca baixa, tá? Para manter esse paciente aí com uma boa perfusão coronariana, porque se você aumentar a frequência cardíaca, aumenta aí o consumo. Cuidado com hipotensão e taquicardia no nosso paciente coronariopata, tá? Hipotensão diminui a perfusão coronariana, diminui a contratilidade, que diminui a perfusão, ciclo maligno da morte, ok? Então cuidado com hipotensão e taquicardia nesse paciente. Aqui estenose aórtica também, lembrar da hipotensão de jeito nenhum, tá? Então aumento de frequência cardíaca e queda de pressão arterial média é péssimo nesse paciente, né? Trate aí a hipotensão nessa paciente, porque você acaba tendo alterações importantes em relação à disfunção de ventrículo esquerdo, e aí piora mais a PA e faz outro ciclo vicioso, tá? Frequência cardíaca alta é ruim, tá? Evite aí a taquicardia e a bradicardia nesse paciente. Se considera aí uma frequência cardíaca mais ou menos de 90, para esse paciente ficar nem taquicárdico e nem bradicárdico. Aliás, nem bradicárdico e nem taquicárdico, ok? Então, bradicardia é uma causa frequente aqui de hipotensão também nesse paciente. Insuficiência mitral, também aí reduzir pós-cargas. Então isso vale para toda vez que você for pensar num paciente, não da cardíaca que vai operar insuficiência ou estenose, né? Paciente que vem para uma cirurgia não cardíaca e que tem estenose aórtica ou estenose mitral. Nesse paciente, você sempre tem que preservar a pós-carga, a evitar a hipotensão nesse paciente. Toda vez que você tiver hipotensão nesse paciente, você vai prejudicar esse paciente. Então lembre-se aqui de não fazer bloqueio nesses pacientes. Se você fizer bloqueio nas estenoses, você vai piorar o prognóstico. Então, na estenose, na cirurgia não cardíaca desse paciente, sempre opte pela anestesia geral, com controle melhor da sua pressão arterial. Ou para o outro lado, o cara que tem insuficiência aórtica, insuficiência mitral principalmente, esse cara ele curte uma hipotensão, ele curte uma vasodilatação, porque toda vez que eu tenho vasodilatação, eu diminuo a minha pós-carga, eu melhoro o meu refluxo é diminuído. E a frequência também é bom que ela seja aumentada, porque eu também diminuo o meu refluxo. Então lembre-se disso. Tá? Então, insuficiência mitral, pós-carga reduzida, frequência ligeiramente aumentada. Se você lembrar disso na prova, é o que cai, você vai se dar bem. Tá? Avaliação pré-operatória aqui dos nossos pacientes, da cardíaca, lembrar que é super importante, né? Preparo pré-operatório é super importante nas cirurgias eletivas, né? Cirurgia de urgência, a gente põe o cara na mesa, vamos embora. E controle das doenças sistêmicas é essencial para melhorar o desfecho, principalmente dos pacientes diabéticos, hipertensos, DPLC e com insuficiência cardíaca e renal, tá? Ah, mas isso é a base deles, óbvio. Os caras vão para a cirurgia, não vão só por causa de uma lesãozinha no coração, eles têm um monte de coisa junta, né? O cara que é coronariopata não é só um paciente coronariopata, provavelmente ele é um diabético, ele tem outras alterações associadas, né? Então o controle dessas doenças, obviamente, vão melhorar o desfecho nesses pacientes. E aqui eu coloquei da parte de cardiovascular, da parte de vascular, da endartereide carótida, né? Isso sempre cai em prova, né? As vantagens quando eu faço uma anestesia geral ou regional, né? Então, anestesia geral, quais são as vantagens? Você consegue mexer a cabeça, é mais fácil para o cirurgião, é mais confortável para o paciente, né? Existe alguma proteção aí dos anestésicos gerais. Desvantagens, perda da consciência. Quando a gente faz anestesia só regional com sedação nesse paciente, ele consegue interagir durante a anestesia e a gente ter esse monitor muito sensível e muito precoce de isquemia, né? E aqui a instabilidade hemodinâmica no indução e no despertar desse paciente pode ser aí
uma desvantagem quando você induz esse paciente, ele pode fazer uma hipotensão importante e fazer mais isquemia cerebral. Uma das outras vantagens em relação à anestesia geral é que eles têm menos depressão no pós-operatório, porque quando se faz essa técnica aqui em relação ao bloqueio, né, principalmente ao bloqueio cervical aqui, profundo, né, e superficial do plexo cervical, esse bloqueio você pode de alguma forma bloquear as fibras aí de C4, C5 em relação ao diafragma, você pode ter mais depressão, mais dificuldade respiratória no pós-operatório, tá? Principalmente se o paciente for um DPOC. E por último, coagulação e drogas anticoagulantes, aqui um capítulo super extenso, né, que a gente revê todas as drogas, mecanismo de coagulação, anticoagulação, obviamente não dá para a gente expor todo aqui. Eu gosto muito do Holten, a gente fala de Holten aí na aula, e os diagnósticos em relação ao Holten. Então eu não tenho dúvida que a tromboelastografia pode cair aqueles traçados que sempre caem todo ano, né? Um tempo atrás caiu de uma criança, um traçado de uma criança, mas todo ano cai alguma coisa. Isso aqui foi um algoritmo aí de tromboelastometria rotacional do Holten, mandado por um aluno. Né? Quando eu dei essa aula, ela falou, poxa, doutora, eu tenho um organograma aí legal para vocês. Eu não vou ficar explicando o organograma, mas é muito legal que ele coloca aqui o Extem, o Fibtem, né, todos os reagentes aí, e vai direcionando o diagnóstico e, obviamente, as condutas em relação a isso. Então, esse organograma, esse algoritmo está lá na apostila, ou se não tiver na apostila, está aqui. Eu acho que ele está na apostila porque eu coloquei, mas tem um algoritmo muito interessante para você chegar a um diagnóstico aí final das suas coagulopatias aqui, o melhor jeito, né, que a gente tem hoje de diagnóstico e de preservar a transfusão inadequada de hemocomponentes no paciente é a utilização do Holten. Vale para transplante hepático, vale para politrauma, vale para cirurgia cardíaca principalmente. Ok, pessoal? Então é isso aí. Fica aí o contato pedagógico@portalanestesia.com.br. Espero que vocês tenham curtido essa revisão. Estamos aí no tempo do coronavírus. Não desanimem, continuem estudando, continuem fazendo tudo aí para vocês chegarem aí para a prova afiados. Eu acho que dá tempo de estudar, acho que a gente consegue superar. É um desafio a mais tudo isso que a gente está vivendo. Estou sempre à disposição de vocês, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone. Muita gente liga, conversa comigo. Fiquem à vontade para me ligar. Um grande prazer atender vocês e a trocar ideias em relação ao que vocês precisarem. Estamos todos à disposição de vocês nesse momento difícil e vamos tentar melhorar de qualquer forma e da forma que vocês precisarem o estudo de vocês. Tá bom? Então contem com o Portal Anestesia, contem com a gente, contem com o professor, contem com todos os outros professores que estão também apoiando esse momento e com toda a equipe que está aqui justamente para te dar força aí para você continuar estudando e não desanimar. Muito obrigado pela atenção, desculpe aí alguma coisa, desculpe a rapidez, desculpe aí tentando ser dinâmico. A gente não consegue rever tudo, mas a gente consegue dar umas pitadas aí de alguma coisa e talvez isso te ajude lá na frente na prova, eu tenho certeza que vai te ajudar. Muito obrigado e a gente se vê aí em breve e muita força para todo mundo que a gente vai precisar disso e todo mundo vai precisar muito da gente também. Até a próxima, valeu!